LED e hoje a equipe do nosso site, juntamente com a Rádio Tropical FM de Angélica, Mato Grosso do Sul, nós viemos contar a história do seu Valdir Basílio, um dos pioneiros da cidade de Angélica. Mas antes eu quero que você curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Vamos lá para a história? Avante, Angélica, avante, pela estrada da vitória, o teu povo triunfante há de conduzir-te à glória. Louvamos os valentes pioneiros, os primeiros a brindar tua grandeza. Angélica é vida que encanta, uma obra da mãe natureza. Avante, Angélica, avante, pela estrada da vitória, o teu povo triunfante há de conduzir-te à glória. Tu és uma cidade alvissareira, a primeira em nosso coração, de gente amiga e hospitaleira, fruto de... Hoje nós estamos aqui para contar a história do seu Valdir e explicando, né? Nós estamos mantendo a distância compatível. Ele estava de máscara, ele tirou a máscara. A gente está num ambiente arejado aqui na casa dele, por sinal, uma casa muito ampla. E, seu Valdir, nós queremos contar a sua história nessa matéria. Nós sabemos que você é um dos fundadores de Angélica. Quero que você conte para as pessoas como foi a sua chegada aqui, como que era. Sabemos também que o senhor foi um dos autores do hino nacional, o hino municipal da cidade de Angélica. Conta pra gente essa experiência, quando você chegou, o que você viu aqui, o que você lembra disso tudo? Bom, eu cheguei em Angélica na década de 67, né? Em 67 eu já pisava no chão angeliquense. Meu pai e os dois meus irmãos, o Zé e o Moacir, né, vieram para cá em 62. Já em 67 nós já vimos para cá, de Egito, do Paraná, nós já frequentávamos então esse grande Eldorado, né? Naquele tempo falávamos em Eldorado. Angélica, quando nós chegamos aqui, era tudo ainda selva, praticamente quase que tudo selva, ainda muita mata, né? Pouca coisa aberta, e nós também ajudamos a abrir vários carreadores, várias ruas e tudo, né? O comércio. Nós ajudamos ainda a confeccionar, né? A construir. Não só eu, como também tem pessoas aqui de 1952, 53, 54, 55, 56, que ajudaram a fundar o município, né? E eu vim para cá ainda garotão de tudo, molecão de tudo, com os meus sobrinhos, meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos, viemos do Paraná. Estávamos em Porto Rico, de Paranavaí, Porto Rico, e agora Angélica, Mato Grosso do Sul, né? Quando nós chegamos aqui, ainda meu pai enfrentava ainda a balsa, lá no Rio Viana, no Porto Angélica, como ainda até hoje, né? E nós viemos para cá nesse novo Eldorado, nessa nova descoberta de um mundo fantástico, um mundo de selva, um mundo de pioneiros. Desbravar a Angélica. Quando vocês ficaram sabendo assim, o pai de vocês chamou e falou assim: vamos embora para tal lugar. Você sabia que ia ser Angélica? Eu falei assim, mas aonde é Angélica, o que é Angélica? Ou não tinha nem nome? Como é que funcionou isso? Flávio, muito bem, uma pergunta até, não é, bem feita. Meu pai, quando veio conhecer Angélica, mais os meus irmãos, voltou para o Paraná e dizia para nós, eu ainda guri de tudo, nossa família, minhas irmãs, minha mãe, nossa família toda, e ele dizia para nós, não é, para a gente, olha, nós vamos morar num lugar no Mato Grosso, falava naquele tempo ainda, falava mais grosso que agora, né? Falava lá no Mato Grosso, nós vamos morar num lugar que tem o nome de uma mulher, não é? Como meu pai era nordestino, ele falava para nós,
Nós vamos morar numa cidade com o nome de Angerca. Meu pai, papai, Angerca, nós vamos morar num lugar que se chama Angerca, no Mato Grosso, né? E nós então colocamos aquilo no pensamento, na ideia, né, no nosso pensamento, e viemos então com com todo esse pensamento, essa euforia daquele tempo, né, para desbravar esse chão. Então chamava-se, meu pai como nordestino, né, número Angélica, mas como meu pai nordestino falava Angerca, né, naquele tempo. E quando vocês chegaram aqui, vocês olharam e falaram assim, vocês chegaram aqui e falaram assim, nossa, é aqui que a gente vai ficar? O que você pensou assim, a gente vai fazer o quê aqui? Vai viver do quê aqui? Tinha pessoas já morando aqui, tinha muita gente. Como vocês foram recebidos pelo pessoal que já estava aqui? Flávia, quando nós chegamos no nosso município, na nossa cidade, aqui hoje, né, naquele tempo distrito, né, ou naquele tempo vila, chamava-se Vila Angélica. Então, nós viemos para cá, nós não tínhamos essa noção. A gente não tinha essa noção de grandeza, não tinha essa noção que seria Angélica hoje. É igual Antônio Pereira para Campo Grande, né? Sim. Antônio Pereira chegou em Campo Grande em 1817, né? E não sabia que seria Campo Grande hoje uma das grandes capitais do nosso país. Sim. E meu pai, né, meus irmãos e eu também, nós não sabíamos que seria Angélica hoje. E nós íamos assim no invólucro de um pensamento, naquele tempo, Flávia, nós, na verdade, pensávamos em trabalhar na roça. Viver da roça, viver da labuta, do dia a dia, não é? Chegar num lugar que tem uma terra boa. Exatamente, plantar, colher e comer, uma sobrevivência, não é? De subsistência. E como vocês foram recebidos pelas pessoas que já estavam aqui? Como é que era? Flávia, nós fomos meu pai e meus irmãos foram muito bem recebidos, porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, foram muito receptíveis às pessoas que conheciam. Então foi fácil fazer uma amizade. Tanto é que eu fui muito amigo, eu fui um dos déspos, eu fui muito amigo do colonizador, Dr. René Neder, da Dona Terezinha, não só eu, como também minha esposa, a Cleri, né? Nós fomos muito, eu particularmente, antes que a minha esposa, eu fui muito amigo do René Neder. Não só eu, como também tem várias pessoas de Angélica, do município, de Campo Grande, do Brasil, foi muito amigo do René Neder, né? Em relação às escolas, naquela época, quando vocês chegaram, como que era aqui? Quando eu cheguei aqui, Flávia, nós tínhamos em Angélica o Grupão. Chamava-se Grupão, que era uma extensão da escola de Dourados. Nossa. Não é? Que hoje é o CSU. Naquele tempo, Angélica foi distrito de Dourados. Aí então, nós tínhamos uma das escolas que era o Grupão, não é? Que era onde a gente estudou. Eu mesmo frequentei a escola no final de 70, né? Eu frequentei a escola de Angélica, né? Naquele Grupão. Sim. Que era a 8ª série, a 4ª série ginasial, naquele tempo. Entendi. Aí eu fui para esse Grupão, mas também ali se estudava de 1ª a 4ª série, onde agregava quase todos os alunos do município. Mas depois também, com a chegada de várias pessoas de outros estados, aí começou a abrir escola no Bolichão, na Santa Rosa, na Felicidade, no Piravevê, no bairro São João, Cerejo, União, Três Marias, e aí foi, na verdade, então, pulverizando essas escolas rurais. Agora vamos mudar de assunto. Então você participou das primeiras eleições aqui, você participou então? Participei. Como que era naquela época, seu Valdir? Antes nós tínhamos então Dourados como a nossa sede, né? E o Edilberto Celestino Oliveira como o
como um dos primeiros vereadores e prefeito do município, nós ajudamos a eleger o Edilberto na eleição dele, né, como vereador, e ele ia dar audiência em Dourados. Ele saía daqui para a Câmara de Vereadores em Dourados. Depois nós trabalhamos e lutamos, né, pela independência, né, do nosso município, para Angélica não ser mais distrito de Dourados, pela nossa emancipação. Aí trabalhamos, fizemos então a eleição do sim e do não, para Angélica tornar-se município naquele tempo. E então nós trabalhamos nesse sentido. E Angélica foi, na verdade, emancipada de Dourados, que nós somos distrito de lá, né? E com a primeira eleição em 1970, no final de 76. Aí nós trabalhamos, eu junto com o Edilberto, Arena 1 e Arena 2, tinha dois candidatos, Edilberto Celestino de Oliveira e o Antônio Torrente Neto, que era o Edilberto saiu como Arena 1 e o Antônio Torrente como Arena 2. E como eu tinha mais amizade, a gente tinha mais afinidade ao Edilberto, eu trabalhei junto com o Edilberto naquele período, né? Fizemos o percurso do município todinho no final de 76 para 77, não é? Aí elegemos o Edilberto como nosso primeiro prefeito de Angélica. Então, quando vocês vieram para cá, não tinha rede elétrica? Nada, aqui era no escuro. Era tudo escuro. Tudo no escuro. Lampião. Era lamparina e lampião. Era lamparina querosene e lampião, depois que veio o lampião a gás. Aí no final de acho que 73, 74, por exemplo, parece-me que sim, então veio a primeira rede elétrica na rua Stefan Dudas. Mas antes disso já tinha o bar do Terenciani, que era do seu Messias Garcia Duarte, que é pai do Piau. Ali era o nosso ponto de encontro, que o único lugar que tinha energia elétrica era ali, que era a sorveteria do seu Messias. E era então com aqueles motor de diesel, não é? Motor diesel. Então ali acendia e quando era 10 horas, 11 horas, meia-noite, apagava, ficava tudo no escuro. Aí cada um ia para suas casas? Cada um ia para suas casas, tudo. Ou se quisesse ficar à noite, era no escuro. Aí ali era o ponto que vocês colocavam a conversa em dia ali. Era ali. Nossa, que Não é? legal, hein? Eu me lembro ainda quando chegou a primeira televisão pública na nossa cidade, foi ali onde hoje ali onde é hoje uma pizzaria ali, a Brajato. Do lado ali tem um lugar ali que era um bar, né? O rapaz veio de Maringá e colocou ali na década de 70, no final dos anos 70, colocou uma televisão para a gente assistir. E toda a juventude naquele período se juntava ali naquele lugar para assistir televisão à noite. A emoção de ver a televisão pela primeira vez. Inclusive naquele tempo não tinha muita imagem, né? Era só o chuvisqueiro. Então a sensação de ver a televisão pela primeira vez, o dono E do público? bar deixava ele ligado, vocês ficavam esperando passar um programa. E o que passava naquela época na televisão ali, que vocês gostavam, né? Naquele tempo, mais era esporte. Não é? Era esporte, era filme de bang-bang. Era na época do Pelé, do Sócrates? Não, era o tempo do Pelé, de Garrincha, Newton Santos, né, Djalma Santos. Era nesse tempo, né, da década de 70. Nossa, que legal. Ô Flávia, e assim quando nós estávamos sentados, ninguém dava um pio, era só ouvindo, olha, braço cruzado e ouvindo a televisão. E era um chuvisqueiro danado, e quando aparecia imagem, todo mundo ficava contente. Nossa, eu imagino, né? Era uma alegria, era no caso a única diversão que tinha na cidade, era uma televisão. E inclusive naquele período, o Flávio e o Lucas, não é? Nós esperávamos praticamente que os sábados para dançar baile de acordeon. Nós falamos no nome clássico acordeon, né?
mas a gente falava baile de sanfona, né? Sanfoneira, Os sanfoneiros da época, né, que ele vinha, era aqui nos bairros, tinha muito, mas naquele tempo, na verdade, nós não tínhamos nem inimigos, eram todos amigos, né, que a gente sentava, conversava, dialogava e tinha prazer de ser amigo, né, naquele período, né. Então os bailes de sanfona acontecia quase todos os sábados e então cada um colega, um companheiro, informava o outro onde é que estava, né, onde é que ia ter um baile, né. E mudando de assunto, o primeiro destacamento de policiamento dentro de Angélica, você lembra? Pode Lembro, foi lá embaixo, lá ali na próximo que era do CSU, onde tinha, na verdade, o Cabo Júlio, que foi de Pesal, né, o Valdir, que foi da Polícia Civil também, o Cabo Júlio, da Polícia Militar, depois o Cabo Chico, o Ramon, né, o Ramon, que foi um dos nossos policiais há muito tempo de Angélica, no Paraguai. Então, foi lá embaixo. E, inclusive, o Flávio, fechava-se, trancava-se ali, na verdade, as pessoas dentro de um cubículo. Ficava ali sentado, com a gradezinha, uma porta de madeira, me lembro até hoje, né? E ficava lá o preso lá dentro. Era um cubículo, era um quadradinho com a porta de madeira. E tinha assim um xadrezinho de madeira que a gente via o preso pelo lado de fora. Eita, o cantinho da correção. Exatamente. E quando as pessoas iam para julgamento, o que acontecia? Mas aqui não fazia julgamento aqui. Era só Nova Andradina, quando Nova Andradina ou Dourados levavam para fora. Aqui não tinha julgamento, porque não era comarca, né? Nem aqui, nem em Viema. Nova Andradina tinha começado a comarca, mas era muito pouco tempo, mais era Dourados. A comarca mais era Dourados. Tudo se resolvia em Dourados? Em Dourados. E bancos, tudo, exatoria. Depois se criou a exatoria Angélica, né? Sim. Foi bem lembrado. E as primeiras agências de banco aqui, como é que foi? A primeira agência de banco foi o Bradesco, né? Ali onde foi a prefeitura, ali onde hoje é o escritório do IPTU, ali na avenida, deixa eu ver, próximo do Banco do Brasil, né? Na avenida, ali é Antônio Alves de Souza, né? Então ali. E olhando a Angélica, naquela época que você veio, que você passou a sua juventude, olhando para hoje a Angélica, que você olha e fala, nossa, eu pisei nessa terra e hoje ela está como? Ô Flávia, eu particularmente, eu esperava mais da nossa cidade, né? De ter, pelos anos que já se passaram, eu esperava de Angélica uma cidade maior. Mas, não vou dizer infelizmente, né? Mas felizmente nós estamos num patamar ainda de desenvolvimento. Sim. Porque outras cidades chegaram num desenvolvimento maior, né? Num desenvolvimento mais rápido do que o nosso. Só que também tem uma coisa, os problemas, os negócios aumentaram também muito mais lá do que aqui. Você tem uma vantagem aqui, porque não tem mendigo nas ruas, aqui não tem criança nas ruas, né? É uma cidade ainda bem, né, bem estabilizada no caso, né? Mas eu não digo para você que não tenha pessoas com necessidade. Existe, em todos os lugares existe, né? Só que nas cidades, elas aglomeram mais, porque o fluxo é maior. Sim. Né? E Angélica não é dessa forma, porque ainda está meio quieta, está meio esquecida no caso, não é isso. É porque não chegou ainda nesse patamar, né? E agora mudando de assunto, em relação às primeiras igrejas que tiveram aqui? Ô Flávia, ali na Napoleão, na Escola Napoleão, ali era instalada a Igreja Católica de Angélica. Isso foi na década de 60, não é? Ali era um barracão virado para lá, era um barracão de chão batido,
não era piso, era piso de terra. Me lembra disso, eu frequentei várias vezes e ia por ali. E os bancos, era banco comprido, que sentava 6, 7, né, pessoas naqueles bancos. E do lado de fora era tinha uma porta, algumas janelas nas laterais e o altar. E tinha algumas imagens ali, né? Algumas imagens de santos e tudo, Jesus Cristo estava plantado por lá. E então do lado de fora tinha um coreto, naquele tempo chamava-se coreto. Era uma casinha meia alta, onde naquele tempo se faziam os leilões. Gritava leilão e tal, né? Então a pessoa lá de cima gritava o leilão e as pessoas ficavam embaixo, né? Naquele período. Mas naquele tempo, Flávia, ainda tudo no escuro, não tinha energia na nossa cidade. Nossa. Era tudo no escuro. E se divertia assim mesmo. Era o tempo daquilo, não é? E então, nós, quando a gente ia para esses bailes que voltavam, naquele tempo nós éramos molecão de tudo, né? Jovem, molecada de tudo, alguns dos nossos companheiros, eu, o Neném Jesuato, o Roberto Jesuato, vários, o Ademir, o Claudecir, o Cláudio, né? Essa juventude toda, né? O Zé Paparelli, meu cunhado, e o Breguedinho, não é? Enfim, vários. A gente subia lá em cima e já fazia alguns comícios na madrugada, no escuro, né? Gritando e tal, ô fulano, você por aí, eu sou candidato e tal. Nós já brincávamos de candidato na década de 60, 70, não é? No escuro, nesse coreto, em frente a onde foi a primeira igreja evangélica. Em muitos lugares, esses coretos eles são preservados como patrimônio da cidade. E aqui não tem esse. Aqui acabou, coreto, né, Flávia? Né? Até inclusive eu tinha foto guardada do primeiro cruzeiro, do primeiro mastro, né? Do Cruzeiro de Angélica eu tinha guardado, mas com essas andanças e tudo, para lá, para cá, me desfiz desapareceu a foto do primeiro cruzeiro do nosso município, né? Depois então que veio, aí acabou que era a igreja lá embaixo, que uma pessoa lá jogou as imagens dentro de um mictório,